Olá pessoal, vamos falar sobre investimento, que é uma coisa que aqui no Brasil é completamente diferente do resto do mundo. Vamos imaginar, por exemplo, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ganhou Copa, ganhou Olimpíada, ganhou visita do Papa, ganhou uma série de coisas. E isso é um planejamento que você tem que fazer até chegar nesses eventos. E em função disso, nós recebemos bilhões dito de investimento. E o que acontece com isso? Esse dinheiro vai voltar? Porque quando você pega o seu dinheiro para fazer o investimento, o seu dinheiro pessoal, você quer que esse dinheiro retorne. No mundo todo, quando você faz o investimento, você quer um retorno. E aqui no Brasil, como é que funciona? Vamos analisar, por exemplo, o Maracanã. Se você tivesse feito ele pela iniciativa privada, né, isso aí, vamos dizer que fosse calculado 600 milhões. Aí teria aquele plano de negócio, os investidores botam o dinheiro, mas todo mundo fica em cima cobrando. Então, quando há um grande problema, você tem um aumento nesse gasto, 5%, 10%, é um escândalo. Não, aqui de 600 passou para 1 bilhão e 200, vai chegar em 1 bilhão e meio, já tinha tido um outro investimento de 700 milhões que foi jogado fora, ou seja, você tinha mais de 2 bilhões e 200 milhões. Esse dinheirinho, se tivesse sido aplicado numa caderneta de poupança, isso pagaria a aposentadoria do que? De umas 60 mil pessoas para a vida toda? Não, isso foi jogado fora. E ficou tão escandaloso que eles resolveram fazer uma licitação mais escandalosa ainda, porque aí essa Odebrecht, que ganhou essa licitação, vai pagar alguma coisa para o Estado que não pagaria sequer os juros desse tal de investimento que foi feito com o nosso dinheirinho, né? Mas que na verdade, hoje em dia, o povão não pode ir ao Maracanã. Hoje a torcida do Flamengo ficou contra, porque não queria pagar o menor preço, era R$80. Então você pega o nosso dinheiro, faz um investimento que é uma roubalheira, expulsa as pessoas do estádio, você não tem retorno nenhum, como se não bastasse. Quando a coisa ficou pronta, eles resolveram quebrar tudo que tinha nos arredores, a escola, os estádios, etc. e tal. Por quê? Não, porque o jeito que está não está bom, vamos melhorar. Então vamos dar para o Odebrecht um complexo. Então por que não fizeram esse complexo antes? Porque se tivesse feito esse complexo com shopping, com praça de alimentação, de diversão, teatro, cinema, etc. e tal, você teria um grande polo que casualmente teria um campo de futebol, esse dinheiro todo que foi aplicado retornaria e a partir de 5, 6 anos estaria dando lucro para o município, para o Estado. Isso aqui você esquece. É impressionante isso. Com o detalhe de que tudo que o Cabral quebrou, ele vai ter que refazer de novo com o nosso dinheirinho. Então o investimento aqui é um negócio que a gente não consegue entender. Por exemplo, o BRT. Fizemos um investimento em BRT. Ora, eu estou falando, desde que isso foi anunciado, que isso não vai dar certo, que isso é obsoleto. Já há 3 anos atrás. Hoje em dia, toda a razão que eu falei está aí, obsoleto total. Agora ele foi entregue. Ele foi entregue em 2012. Nós estamos em 2014. Então, em 1 ano e meio mais ou menos, aquilo que foi entregue já saiu da garantia. E tem a bobagem num trecho de 31 quilômetros, a bobagem de 270 trechos que foram reconstruídos. Então, o asfalto ficou todo ondulado. O BRT, o ônibus, ele não consegue mais andar na velocidade dele porque ele fica batendo no fundo. E esse recapeamento novo está sendo feito com o nosso dinheirinho. É impressionante a visão do empresariado e principalmente a visão da elite. Hoje, por exemplo, mundialmente falando, as elites competem entre si. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma elite que fabrica automóveis, que fabrica telefones, que fabrica televisores. Bom, está perdendo escandalosamente para um paísinho desse tamanho chamado Coreia do Sul. Por quê? Porque lá houve um planejamento melhor, houve um investimento melhor. E o que acontece com relação ao Brasil? O Brasil nem pensa em competir nesses setores. O Brasil, ele não produz os empregos necessários para a população, ele não consegue ter um mercado interno forte, ele não consegue ter um planejamento. No Brasil é assim, são voos de galinha. Em um ano você cresce, no outro ano você não cresce. Ah, porque o PIB do Brasil não pode crescer 4% ao ano.
Não, mas ele cresce 2, então acho que ele pode crescer 3. É um achômetro. Você aqui no Brasil, por mais incrível que possa parecer, nós temos economistas de Harvard, de tudo quanto é lugar do mundo, você não vê um economista sequer falando em planejamento. Planejamento é uma coisa que você, através de uma âncora, você cria metas, e com essas metas você vai tendo retorno curto, médio e longo prazo. Isso permite que o empresário se prepare. O melhor exemplo disso é o que está acontecendo no Comperj, aqui no estado do Rio. Isso deveria ter ficado pronto agora, para 2014, que é aquele polo químico, petroquímico. Muito bem, isso não ficou pronto, as empresas que estavam investindo ali perderam, porque o negócio só vai ficar pronto em 2016, as pessoas desistem, você não pode fazer o negócio, pegar um empréstimo bancário, ainda mais com esses juros de Brasil, e o troço só fica pronto conjuntamente, você vai perder dinheiro, você pode até quebrar numa brincadeira dessa. Agora, o detalhe é que lá você tem 35 mil pessoas. Aqui no Rio você tem hoje 165 mil trabalhadores, no mínimo, no Rio, no município do Rio, trabalhando nessa construção civil, que nós estamos fazendo 30 anos em 5. E o que vai acontecer? Na Comperj você tem 35 mil trabalhadores. Isso. Ah, tá. E aqui no Rio são 165 mil da construção civil. Lá também é construção civil, porque eles estão construindo. E o que vai acontecer? Quando a obra da Comperj ficar pronta, em 2016, quando as obras aqui do Rio ficarem prontas, da especulação imobiliária, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, onde é que você vai botar esse pessoal? Então, de uma vez só, você vai ter o quê? 500 mil desempregados no estado do Rio. Olha que loucura, pessoal. Então, esse planejamento, ele não bate com o investimento. Ao ponto de você aqui no Rio perguntar para o prefeito, bom, mas quais são os investimentos então que o Rio está fazendo? Não, nós estamos investindo na educação. Educação não é investimento, é um dinheiro carimbado para ser aplicado em educação. Agora, se você aplicar esse dinheiro em educação, a pessoa se formar e não tiver onde trabalhar, você jogou esse dinheiro fora, que é o que acontece aqui, porque você não tem planejamento nenhum. Ao passo que, em função das Olimpíadas, você teve um outro planejamento. A construção civil vai poder fazer 30 anos em 5, e por incrível que pareça, até um campo de golfe vai ser feito nessa Olimpíada, que nunca teve isso antes, né? A gente nunca, o golfe não é um esporte olímpico, mas aqui no Rio vai ser exatamente porque nós vamos fazer, dentro desse campo de golfe público, nós vamos fazer N construções, e isso vai dar um lucro para esse empresário de alguns bilhões de dólares, mas a cidade vai perder, porque ele vai fazer esse complexo, mas ele não vai fazer arruamento, ele não vai aumentar a luz, ele não vai aumentar a água, ele não vai produzir o esgoto. Ou seja, aqui assim, a especulação imobiliária, ela constrói, mas ela não entra com infraestrutura. Em qualquer lugar do mundo você tem que fazer as duas coisas juntas. E aí você tem hoje uma praia no Rio de Janeiro completamente poluída, as lagoas de Jacarepaguá, aquela parte lá, também toda poluída, a cidade é um fedor danado, esse verão está faltando água, está faltando luz, está faltando tudo, sobra esgoto. E qual é o planejamento, gente? Nós estamos falando de uma cidade que poderia ser a vanguarda mundial, nós poderíamos ser um exemplo. E tem mais, se a gente se voltasse para o turismo, a indústria do turismo, ela se eterniza. Você tem, por exemplo, Nova York, você tem Barcelona, você tem Singapura, você tem até Liverpool, Haifa, que eram cidades que tinham problemas horrorosos, iguais ou piores do que os nossos. O que eles fizeram? Eles se uniram num planejamento e, em função disso, eles se reinventaram. E, com isso, hoje em dia, eles têm uma qualidade de vida infinitamente superior à nossa. É absurdo o que acontece aqui. Agora, por que eles fizeram isso? Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque alguém botou em cima da mesa um planejamento, como aqui no Rio, o pessoal da Coda Rio tem esse planejamento para botar em cima da mesa, unir toda a sociedade, porque todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Agora, além de você ganhar dinheiro, você vai ganhar uma coisa chamada qualidade de vida, que definitivamente é uma coisa que o Brasil desconhece. Nós somos a 6ª economia do mundo hoje, medido pelo PIB, mas em matéria de IDH, nós somos o 85º. Isso não funciona. Isso é um absurdo. Você não consegue ganhar dinheiro num lugar assim, você não quer nem morar num lugar assim. Então o Rio de Janeiro está imerso numa guerra civil, o prefeito não está nem aí, porque desses investimentos todos que foram feitos para a Olimpíada, para a Copa do Mundo, só sobrou elefante branco, não tem um legado. Ele se deu
ao desplante de ir para a televisão anunciar um legado do centro de convenções na Cidade Nova, do Canal do Mangue, porque eles não têm a menor ideia do que seja turismo. Foi dada a largada para a zona portuária virar o jogo até as Olimpíadas. O lançamento ontem no Palácio da Cidade reuniu o prefeito Eduardo Paes e dezenas de arquitetos. O concurso Porto Olímpico é nacional. Nele, urbanistas vão ter o desafio de criar construções que economizem energia e facilitem o acesso a portadores de deficiência. O melhor projeto será conhecido em fevereiro. As instalações serão erguidas em 2 terrenos próximos à rodoviária Novo Rio. Em um deles, na Avenida Francisco Vicário, funciona hoje a usina de asfalto da Prefeitura. O outro, uma antiga garagem da Rede Ferroviária Federal atrás da rodoviária, está sendo negociado com a União. Na região vão ficar a Vila de Mídia, com instalações para imprensa, a Vila de Árbitros, um centro de convenções com 50 mil metros quadrados e um hotel de padrão 5 estrelas, com 500 quartos. Porque o turismo é uma indústria, é a maior indústria do mundo, ela movimenta todo o segmento da sociedade. Então é disputada a tapa. É impressionante os investimentos que são feitos para você exatamente atrair um turista de qualidade e ter um retorno sensacional. E tem gente que fala assim, poxa, Zé Paulo, você só fala de turismo. Não, veja bem, para você ter turismo, é muito importante o seguinte, se a cidade, se o país não for bom para o morador, ele jamais será bom para o visitante, que é o que acontece hoje no Brasil. O ministro do Turismo, por exemplo, está se vangloriando. Não, porque em 2013 nós recebemos 6 milhões de visitantes, em 2014 nós vamos receber 7. Esses 7 milhões de visitantes vão trazer 8 bilhões de dólares. Isso é como se fosse uma indústria automobilística, é como se fosse uma indústria de produção de papel e celulose. Ele está brincando, né? Ele está brincando. Primeiro porque há 20 anos nós recebemos cerca de 5 milhões de turistas. Segundo que não se mudou nada. Terceiro que nós tivemos 6 milhões no ano passado por causa do Papa. O Papa atraiu aí 600 mil estrangeiros que vieram ao Brasil, não gastaram nada, a maioria era mochileira e tal, mas eles vieram ao Brasil. Agora, será que a Copa do Mundo nós vamos tornar a ter 6 milhões de novo? Veja bem, lá no Japão e na Coreia, que são áreas densamente povoadas, eles imaginavam, as contas foram feitas no papel, né? Eles teriam 1 milhão de visitantes a mais. E o que aconteceu? Qual foi a realidade? O Japão teve 30 mil visitantes a mais do que no ano passado e a Coreia não teve nenhum. Então, imagina, o Brasil está fazendo uma Copa do Mundo que é mais cara do que as 3 últimas Copas, só que isso já excedeu e muito. As 3 últimas Copas somadas, pessoal. E qual é o retorno que isso vai trazer? Zero. Nós vamos ter 12 elefantes brancos, porque não foi feito o que tinha que ser feito, sabia-se que tinha que ser feito, outra coisa não foi feito. Você está fazendo BRT, imagina se hoje esse BRT já não está funcionando. Imagina quando você botar um BRT para sair lá do aeroporto. Você vai chegar de fora para fazer turismo no Brasil, você vai entrar num ônibus articulado, que dão 60 pessoas. Vai dar zebra, né? Só no avião vem 300, 400. Você já imaginou o transtorno que isso vai causar? Porque pousa um avião no Rio de Janeiro a cada 3, 4 minutos. Detalhe, a Odebrecht, né, está com esses aeroportos, que vai fazer maravilha. Não há o menor planejamento para trazer turismo para a cidade. Nós estamos falando aí de coisa de 17 milhões de passageiros. Você já imaginou se esse número dobrar? Como é que nós vamos fazer? Mas não há o menor planejamento. Olha como é que pensa a elite, né, do turismo, que na verdade é praticamente uma pessoa só. É um cara que comanda o Rio Convention and Visitors Bureau, a Associação Brasileira de Indústria Hoteleira, seção Rio de Janeiro, e ele criou o sindicato para ele, dos bares e restaurantes, uma coisa esquisita. Aí esse cara fala que em 2013, né, nós conseguimos atrair para o Rio de Janeiro 15 congressos e convenções, sendo que 10 eram internacionais, 20% a mais do que São Paulo. Nós já somos o segundo, nós estamos atrás, sabe de quem? De Buenos Aires. É impressionante isso. E os números que ele cita são fabulosos, né? Porque ele fala em 163 milhões junto com o Sebrae, e que na verdade a cadeia movimenta mais ou menos 460 milhões. E o Brasil hoje, né, tem um movimento de feiras de cerca de 80 bilhões, mas 60 bilhões ficam em São Paulo, 75%. O Rio de Janeiro praticamente não faz feira. Só para efeito de comparação, em 2013 o Rio de Janeiro se jacta de ter feito 83 congressos, convenções e feiras.
Já Barcelona, num ano, faz 2.200 congressos e convenções, sem contar feiras. Olha o tamanho da diferença. Agora, veja bem, a gente tem, olha só como é que é o planejamento aqui no Rio. A gente tem o maior e melhor centro de convenções da América Latina já há 40 anos. Não funciona, nunca funcionou, gente. Aí nós fizemos um novo. Que é o Rio Centro. É o Rio Centro. Que é o Rio Centro. Não funciona. Aí temos o novo, que é o da Cidade Nova. Bom, é num lugar tão ruim que eles tiveram que fazer uma estrutura blindada. Ninguém quer fazer um evento no troço desse. Porque você está concorrendo com cidades onde as coisas funcionam com uma beleza. Tudo é lindo, maravilhoso, espetacular. Ó, Paris é um espetáculo. Singapura, assalto, você não corte o chiclete na rua. É o melhor aeroporto do mundo, tudo é maravilhoso. Barcelona também, tudo é fantástico. Viena, meu Deus do céu. Então você tem que competir com essas 4 cidades. Sendo que o Rio de Janeiro, se tivesse um planejamento, tivesse uma infraestrutura, passava por cima desses 4 lugares. Ia ter evento, congresso, convenção e feira direto. Agora veja bem, olha os nossos números. 460 milhões por ano com turismo e negócio. Bom, Barcelona, eles fizeram lá um negócio, lembre-se que Barcelona tinha favela, tinha assalto, tinha as mesmas coisas que tinha aqui, ainda era pior porque tinha o ETA. O que aconteceu? Eles se uniram, se reinventaram, e aí de 1990 a 1995, quando passaram as Olimpíadas, eles tiveram um aumento de turismo na ordem de 85%. Já de 95 a 2000 isso estagnou. E de 2000 começou a crescer 10% ao ano, porque eles entenderam que o turismo de negócio era muito bom. Em 2004 inauguraram lá um centro de convenções fabuloso. O que aconteceu? Nesse ano cresceu quase 1 milhão. Aí no ano seguinte cresceu mais de 1 milhão, depois cresceu mais de 1 milhão, mas aí teve a tal crise mundial, o negócio deu uma segurada. Agora é interessante que mesmo com essa crise toda, eles continuam entregando por ano 5 mil quartos de hotel, e isso não afeta de maneira alguma a taxa de ocupação, que continua a mesma, cerca de 80%. Agora veja bem, eles lá por dia, eles têm na economia 20 milhões de euros. Eu falei 20 milhões de euros. Que isso aí, se você for fazer as contas, isso aí vai dar quase 50 bilhões. Mas esse negócio, você tem que ver que é o seguinte, isso aí, quando eles falam esses números, eles falam em cima daquilo que eles pesquisaram. Então, se eles têm 7 milhões de turistas, são 7 milhões de pessoas que ficaram no hotel. E eles têm mais ou menos um controle do que esses caras consumiram. Mas a cidade tem mais de 21 milhões de visitantes. Então, se você for computar o que realmente aconteceu lá, aí você começa a entender por que o turismo para a Catalunha, veja bem, a Catalunha é como se fosse uma São Paulo com turismo. Tem todas as indústrias e mais um turismo fortíssimo. A indústria do turismo representa mais de 50% de tudo aquilo lá, e eles estão querendo ficar independentes da Espanha. Tamanho os ganhos que eles têm. Se você levar em consideração que Barcelona é um negócio mínimo e que Madrid, que é a grande cidade, ela que deveria estar fazendo isso, por que isso está acontecendo? Porque lá eles tiveram esse planejamento que nós podemos colocar aqui no Rio, aproveitando que nós vamos revitalizar essa área portuária, né? E em cima dessa revitalização da área portuária, a gente pode botar mais 100 mil quartos de hotel na cidade. Por quê? Porque nós faremos congressos, convenções, feiras, mas é um atrás do outro. Nós vamos ocupar todos os centros de convenções que a cidade tem. Por quê? Porque com esse advento dessa, vamos dizer assim, dessa formulação que nós vamos apresentar, que vai unir toda a sociedade, porque todo mundo tem muito a ganhar com isso, o que vai acontecer? Você vai injetar na economia centenas de bilhões de reais por ano. Centenas de bilhões de reais por ano. Ou seja, você vai causar milhões de novos empregos, você vai abrir um ambiente propício à proliferação de centenas de milhares de micro e pequenas empresas, e principalmente com esse ordenamento que você vai fazer, você vai poder simplesmente, a arrecadação vai aumentar espetacularmente, tanto de ISS como de ICMS, e através de planos de negócio você vai poder resolver todos os gargalos da cidade. Você pode fazer uma outra ponte com Niterói, você pode resolver definitivamente o problema do Avenida Brasil, você pode resolver definitivamente o problema do transporte de massa na cidade do Rio de Janeiro. Agora, isso não acontece sozinho. Nós vamos ter que entrar com planejamento da saúde, planejamento da educação, planejamento de saneamento, ou seja, um planejamento em todas as áreas, mas de uma forma que a população que quer participar ativamente
porque dessa forma ela vai decidir o futuro dela, porque o importante é esse. Nós começamos a pensar não como uma oligarquia, nós começamos a pensar como uma nação. É uma visão de longo prazo. Né? Exatamente, curto, médio e longo prazo. Nós vamos pensar 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos, até mais. Agora, o que acontece é que além de você ter esse pensamento, de você poder botar esse planejamento para funcionar, de você poder resolver todos os problemas, todos os gargalos, você vai sentir o resultado. Com o detalhe de que tudo isso que você está fazendo, na verdade, é uma coisa que você pode eternizar dentro da cidade. Isso aqui é interessante, Ricardo, porque se você botar uma indústria, uma fábrica, ela tem o tempo dela. Aí vai aparecer alguém com alguma coisa melhor, porque o capitalismo está sempre se reinventando. Já o turismo não. O turismo que nós vamos produzir aqui vai ser a vanguarda mundial do setor. Então o que vai acontecer? Vão passar séculos e as pessoas vão continuar querendo ver o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, ali numa beleza natural extremamente bem conservada, nós vamos passar a ter o que a mão do homem produziu de melhor. Isso é que é o mais interessante. Então você já imaginou você transformar o Rio de Janeiro dessa forma? O Brasil vem junto. Só que nós estamos falando de uma potência intercontinental que tem tudo, não tem futuro. Hoje em dia, qual é o futuro que essa juventude está enxergando? Não tem. Daí essa violência, daí esses problemas todos que a gente está enfrentando. Agora, se a sociedade se unir e começar a cuidar disso através de um planejamento, acabar com essa roubalheira, acabar com essa impunidade. Por quê? Porque quando você fizer isso, em 5, 6, 10 anos, nós passaremos a ser tudo, a vanguarda mundial. Então é impressionante a transformação que a gente pode produzir. E detalhe, esse pacto social que nós vamos gerar é muito interessante porque ele é um catalisador. Então todas as ações vão convergir para o mesmo lado, porque não tem sentido, nós vamos ter milhares de opções para você produzir. Então não tem sentido você ficar brigando com o concorrente. Muito pelo contrário, vamos produzir. Então a velocidade de transformação vai ser tão absurda, as coisas vão acontecer com tanta rapidez, que em 10 anos o Brasil já passou a ser a vanguarda mundial, já a terceira, quarta economia do mundo, e nós vamos passar a dar as cartas. Agora, isso dentro de um ambiente onde as coisas vão se eternizar, diferente da gente poder ter problemas de percurso como esses outros lugares têm. Então a ideia é planejamento. Por que os economistas no Brasil não falam em planejamento? Porque não tem uma âncora. Então nós temos a âncora turismo, que por acaso é a nossa vocação natural, considerada a maior do mundo por todo mundo. Então você tem planejamento, curto, médio e longo prazo com a âncora. Aí você vai passar a ter metas. Só que essas metas não são só no turismo, são metas na saúde, são metas na educação, e todo mundo vai poder fiscalizar e cobrar o resultado. A partir daí... Mas José Paulo, é bom frisar que em mudanças de governo, esse planejamento deveria seguir, né, uma rota. Ele não poderia parar cada governo. É o que tem acontecido no Rio de Janeiro. Exatamente, porque cada governo que entra, como o que o passado fez não deu certo, você não tem o apoio popular. Agora, como que nós vamos fazer? Além de dar certo, você vai ver o resultado, você vai ter o apoio popular. Então isso aí, ele na verdade, com a mudança de governo, você vai poder talvez aperfeiçoar. Agora regredir, jamais. Sim. Não pode entrar um governo, eu vou jogar isso aqui tudo fora, ele nem assume. Aliás, ele nem ganha. É muito interessante porque em Barcelona, por exemplo, essa transformação que ocorreu, o mesmo grupo que estava em 90 foi até agora 2008, 2009, só perdeu nessas eleições. Por quê? Porque aí teve essa crise internacional. Agora veja bem, essa crise em Barcelona é completamente diferente da crise da Espanha. Por quê? Porque Barcelona, com esse planejamento, houve uma série de problemas, mas a economia está funcionando no todo. Aliás, a única coisa que ainda está funcionando no mundo e crescendo 4% ao ano é exatamente a indústria do turismo. Ô Zé Paulo, fala um pouquinho sobre Dubai, é o que me impressiona. É no meio do deserto, não tem nada, não tem beleza natural, e como é que eles conseguem trazer o turismo para Dubai? Bem, essa tua pergunta é muito bem colocada por causa do seguinte: o Dubai, ele foi muito esperto, porque ele sabia que o petróleo, a riqueza que eles tinham lá, ia ter uma certa durabilidade, e que lá naquela região não tem nada. Como é que você vai fazer?
Acabou o petróleo, acabou a riqueza, acabou o país, acabou a nação? Não. Então eles resolveram investir nesse negócio do turismo. Eles construíram, no meio do nada, do deserto, sonhos fantásticos, mirabolantes. E as pessoas adoram sonhos, ainda mais quando os sonhos viram realidade. Então lá você tem um transporte fantástico. Tem uma série de probleminhas, mas que o turista não identifica de cara. Ou seja, lá o turismo explodiu, você tem coisas fantásticas acontecendo lá, shoppings, centros de convenções. Ou seja, o turismo das pessoas que têm dinheiro, elas vão ao Dubai porque sabem que lá não acontece nada, não tem violência alguma, você se diverte à vontade, né? Isso é fundamental. E os outros lugares também estão investindo nisso. Agora, o mais interessante é que eles estão fazendo um hub de aviação. Eles estão comprando aviões no mundo inteiro porque eles querem simplesmente, como eles têm o petróleo barato e querem levar o turismo para lá, eles compraram essas aeronaves todas porque eles vão manter esse patamar de lucro, porque as outras estão brigando com eles, mas não tem condição de enfrentá-los. Por quê? Porque eles são subsidiados pelo dinheiro do petrodólar. Em vez de você investir em alguma coisa que possa dar problema, eles estão investindo exatamente nessas companhias aéreas e vão passar a dominar o mercado aéreo mundial. É interessante isso, né? Agora, é o tal negócio. Foi um sonho que em 2007, 2008, lembra? Todo mundo abandonou o Dubai, deixavam o carro, deixavam tudo. Vai ver o que está acontecendo lá hoje. Explosão total, lucros para tudo quanto é lado, as coisas estão funcionando. Ou seja, a indústria do turismo é sensacional. Nós temos o maior potencial do mundo, só falta a gente enxergar isso. Porque hoje, esse governo está trabalhando com as elites. Só que os empregos são gerados pelas pequenas, micro e médias empresas. Não, nós vamos trabalhar com as pequenas, micro e médias empresas. Nós vamos gerar emprego para o analfabeto. Hoje, qual é o problema da UPP? A UPP, ela está lá, ocupou. Cadê o emprego? Cadê a renda? Então, nós vamos gerar emprego. Nós vamos gerar renda. Essa violência na cidade vai acabar. Você pode planejar tudo, gente. A diferença é essa. É com dinheiro, com planejamento. Por que as coisas funcionam? É a economia, seu estúpido. Lembra do marqueteiro do Bill Clinton? Então é isso. Aqui no Rio, se você revitalizar a economia, fizer ela funcionar, geração de emprego, geração de renda, está todo mundo satisfeito, está todo mundo ganhando, comprando, realizando os seus sonhos, independente dessa coisa de você, o Estado te dá. Porque, por exemplo, o Estado está investindo muito no Minha Casa Minha Tumba, que são essas construções, só faltam cair na sua cabeça quando você fecha a porta. Qual é o índice de inadimplência? Aqui no Rio está beirando 90%. Por quê? Porque você tirou o cara do lugar que era perto do trabalho dele e levou lá para os confundões do júri. Lá ele não tem emprego, não tem renda, não tem nada, e aí como é que faz? Como é que ele vai pagar? E lá ninguém tem, para você montar um serviço, uma coisa assim, você vai tirar de quem? Porque está todo mundo duro. Então os índices de inadimplência são fantásticos. E é isso que está acontecendo. Você não tem planejamento com concatenamento. Planejar é fácil. Agora, concatenar esse planejamento e fazer funcionar, aí é que a coisa muda de figura. E é exatamente esse planejamento que a gente pode botar em cima da mesa, unir toda a sociedade, porque turismo, na verdade, todos os segmentos da sociedade são turismo, e fazer a economia funcionar, se desenvolver de uma maneira que a gente cria um mercado interno forte, que esse desenvolvimento seja contínuo e que não seja voo de galinha e que cada vez mais ele seja garantido. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que pode ser eternizada. E é isso que a gente queria mostrar para vocês. E o Rio de Janeiro voltar a ser a cidade maravilhosa. Não, o Rio de Janeiro passaria a ser, imagina, né? Porque, olha só, para você ter uma ideia, hoje o Rio de Janeiro está recebendo o quê? 6, 7 milhões de visitantes turistas, porque quem é que vem para uma cidade como essa é linda e tal, não tem nada para fazer, então é turista. Agora, segundo um estudo feito pelo Plano Maravilha, né, nós temos a capacidade de receber 60 vezes esse número atual. Então você está falando de 180 milhões de visitantes. Meu Deus do céu, se tiver aí, Rio de Janeiro não é para você passar 2 diárias, para você passar que nem Nova York, 7 dias. Se você gastar $2.000, você já imaginou o tamanho da injeção? Porque isso é todo ano, gente, isso não para. Cada vez é, e tem mais. A gente quer trazer um turismo de qualidade, porque a cidade vai ter qualidade. Esse gasto médio é no mínimo de $300. Começa a imaginar o que não vai acontecer. É impressionante. E a transformação é uma coisa que é inevitável. Não tem essa de você fazer o turismo, mas a educação não andar, o saneamento não andar, o transporte não andar, não. Tudo tem que andar. A gente vai passar a morar
potência de qualidade de vida. Essa é a principal mudança.